Senhor está. E venha, Senhor, regando a terra, preparando, Senhor, para o grande avivamento. Usa tudo isso, Pai, para que a colheita, para que a terra responda, Senhor, no momento que o Senhor liberar, e vidas, Senhor, forem livres, ó Pai. Eu sei, Senhor, que há muitos que estão, Senhor, já ouvindo e sedentos, ó Pai, mas libera o Teu Espírito, Senhor. Prepara, Senhor, prepara a terra dos corações, para que na hora que o semeador lançar a semente preciosa da Tua palavra, a terra possa dar a sua colheita para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Tu amoleces a terra com chuvas e abençoa as suas colheitas. Coroas o ano com a Tua bondade. Por onde Tu passas, emana fartura, Senhor, fartura de Ti. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, rebanhos de ovelhas, Senhor. Rebanhos, Senhor, de muitos que virão, Senhor, aos Teus apriscos, ó Pai, serem pastoreados pelo único pastor, Senhor. Coroas o ano da Tua bondade, Senhor. Oh Deus, que venha a Tua liberdade, que venha o Teu reino, que o Senhor manifeste a Sua glória, a Sua misericórdia, bondade, ó Pai. E os vales, ó Pai, se cubram de trigo, Senhor, como Jesus mesmo disse, que estavam cobertos os campos, ó Pai. Se enchem de trigo, se cobrem de trigo, e eles exultam. Esses vales cobertos de trigo exultam e cantam de alegria, Senhor. Oh Deus, é tão bom, Senhor, ver a Tua palavra numa perspectiva, Senhor, de vida e de alegria, porque essa é a vontade do Senhor, esse é o desejo do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Continuar nesse momento de entrega, de rendição ao Senhor. Glória, glória, glória ao Teu nome. Santo é Teu nome. Restaura, Senhor, o Teu tabernáculo, Oh Deus, e enche-me com Tua glória. Restaura primeiro, oh Deus, faz isso mesmo. e enche depois, porque não queremos Te perder. Jamais. Porque não queremos Te perder. Jamais. Nunca, 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 Senhor. Não queremos Te perder. Restaura as portas de Jerusalém. Senhor, Restaura os nossos muros e a beleza da Tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, Testemunho. testemunho pras Nações é o nações. Brasil. Casa É a de igreja Davi, do casa de oração, a glória do cume dos montes. Oh Deus, restaura a igreja. Prepara a Tua noiva no lugar secreto. Restaura, Senhor, restaura, para o Senhor poder vir, jogar, Deus, e lançar para as nações.
tabernáculo. Enche-nos da tua glória, Senhor. E enche depois. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder Jamais. Sim. Porque não queremos te perder. Restaura as Portas, restaura, Senhor. É o tempo, Senhor. Restaura as casas. Restaura os nossos muros. Ah, Senhor, a tua proteção ao redor das famílias, Senhor. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho para as nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória do cume dos montes. Esse monte, onde tem essa glória? Oh, meu irmão, deixa eu dizer isso para você. Que Deus me falava. É o seu quarto, é o meu quarto. É o nosso interior. É quando nós olhamos todos os montes que se interpõem, todas as montanhas de problemas, de circunstâncias, mas nós entramos nesse lugar. Jesus nunca lhe foi fazer a obra lá fora sem primeiro ir buscar a glória do cume dos montes. Jesus, homem de monte. Jesus, homem de oração. E ali, quando ele descia nos montes de oração e comunhão com Deus Todo-Poderoso, ele tinha o que refletir, ele tinha o que brilhar, porque um dia Pedro viu, um dia Tiago viu, um dia João viu como era que ele ficava quando estava na presença do Senhor. É nesse lugar que toda treva que ainda tem na minha vida, na sua vida, ela sucumbe, ela cai por terra, e todos os recantos escuros do nosso ser são iluminados pela glória do Senhor, para podermos ir e refletir essa glória que recebemos no cume dos montes da adoração. Restaura-nos. O Senhor quer mandar, o Senhor quer enviar, e vai acontecer. A colheita espera, mas Ele nos chama para entrar dentro desse templo interior junto com Ele, só nós e Ele, face a face. Aleluia, aleluia. Oh, Deus poderoso. Oh, maravilhoso Deus. É tempo. Esse é o tempo.
poder para encher um coração tristonho, desesperançado, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor sabe como eu passei o dia, com o coração apertado no peito, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida
Obrigada por cada irmão, Senhor, tão especial, tão maravilhoso, Senhor. Todas as tuas obras são maravilhosas. E a nossa alma sabe muito bem, muito bem. Cada um, Pai, que nessa hora, Deus, necessita, Senhor, de um renovo. Necessita, Senhor, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua face e brilhe e traga paz, Senhor. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero liberar sobre a sua vida, a sua casa, seu coração e qualquer circunstância que você esteja vivendo. Abraão, aqui no capítulo 4 de Romanos, o pai da fé, ele que recebeu as promessas, ele que creu quando era um único só. E a palavra diz assim: glória a ti, Senhor. Versículo 12. Nos últimos, a parte B do versículo: aos que andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, a fé que ele tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E essa promessa que foi feita a ele, foi feita por Deus, que ele seria pai de multidões, pai de nações. A palavra do Senhor diz que é pela fé, versículo 16, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a posteridade, a todos os que são da mesma fé de Abraão, que é pai de todos nós. E ele diz para ele: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Tem algo que você necessita hoje? Chame a existência nessa hora. É paz, é alegria, é amor, é paciência, é perseverança, é santidade, é algo na despensa, é saúde, é salvação, é um trabalho. Oh, parece ser tão difícil. Até mesmo trabalho, quando se fala numa hora dessa, diz: como? Trabalho sempre tem. Alguém já disse: trabalho sempre tem. Mas chame a existência. Chame a existência. Chame a existência. Isso que é a sua necessidade. Chame a existência como se já fosse. E diz aqui a palavra no versículo 18, que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Meu Deus, o que é crer contra a esperança? Nós experimentamos isso, estamos experimentando isso. Nós olhamos e parece que para nós mesmos não tem saída, mas para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Não há. Ele creu contra a esperança e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos.
nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificada na fé, dando glória a Deus. Dê glória ao Senhor, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, chame a existência na presença dEle como se já fosse. E diz no 21, e estando certíssimo, essa versão que eu estou lendo diz assim, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia, aleluia. É essa palavra que eu deixo semeada na terra do seu coração, e que ela deu fruto para a glória de Deus, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Ô igreja do Senhor que está em casa, coloca a mão no seu coração aí onde você está, e estenda também sua mão aqui para o Filho de Deus, o servo do Senhor. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor já semeou no coração do teu filho. Oh Deus, eu creio que ela já frutificou dentro dele, Senhor, e que ela venha, Senhor, a produzir dentro do nosso coração tudo aquilo, Deus, que ela se propõe, que o Senhor propõe, Senhor, que dê fruto dentro de nós, seja para agora, Senhor, ou seja para daqui a alguns dias, Senhor, mas que ela, Senhor, ache uma terra boa, uma terra regada, fofinha, Senhor, para Ti. Guarda, Senhor, esconde Teu filho Henrique, Pai, na fenda da rocha, ele e tudo que carrega o Seu nome seja escondido, Senhor, e que o sangue de Jesus seja sobre ele, sobre toda a sua posteridade, sobre todo o DNA, Senhor, dele, Pai, estendido, Senhor, para a sua família, ó Pai. E assim também eu oro, Pai, por essa proteção do sangue, nesse tempo, ó Deus, de enfermidades, sobre a Tua noiva, a Tua igreja, cujo coração já foi aspergido com o sangue do Cordeiro. Nós recebemos de Ti graça e glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Então, nessa noite nós vamos estar meditando nesse livro do profeta Jonas. Vamos estar falando sobre mais um profeta, né? Temos falado muito sobre os profetas nesse tempo. E nós vamos estar falando mais uma vez sobre um profeta, o profeta Jonas. Os profetas na Bíblia, eles são os melhores, né? Os melhores homens para nos falar nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis. Os profetas, eles são os homens mais claros, mais usados por Deus nesses momentos. Então, por isso, Deus tem nos conduzido a pregar em cima dos profetas, em cima dos livros dos profetas nesse tempo. E eu quero que nessa noite para ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite ao seu coração. Abra o seu coração para ouvir o que o Senhor tem para falar nessa noite. Creia que Deus vai falar ao seu coração de uma forma clara, de uma forma poderosa. Creia que Deus vai falar ao seu coração. E essa palavra, ela é um despertar. Ela tem um propósito de trazer um despertamento, que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, dessa pregação, ele traga um despertamento
Ele traga um acordar, Ele traga um nível de despertamento no seu coração, igreja do Senhor, você que se chama pelo nome do Senhor, que essa palavra traga um despertamento no seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Faz isso nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor traga a luz, traga o entendimento, traga, Senhor, a convicção, traga tudo, Pai, que é necessário para que essa palavra dê frutos no coração da sua igreja. Eu me coloco à disposição do Senhor, que eu suma, que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu morra para que em mim, para que a vida de Cristo viva em mim nessa noite, em nome de Jesus. E amém. Que o Senhor livre-nos de todo espírito roubador da palavra nessa noite, mas que nada venha trazer distração à sua igreja, nada venha trazer distração às pessoas que estão assistindo, nada venha trazer distração ao nosso coração nessa noite, mas que essa palavra ela penetre, ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada. O desejo do coração do Senhor se cumpra nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Então, livro do profeta Jonas, eu vou me ater aqui nessa noite apenas ao capítulo 1 do profeta Jonas. Nós só vamos nos utilizar nessa noite do capítulo 1 do profeta Jonas, do livro de Jonas, para que Deus traga uma palavra em relação ao quadro, uma palavra que se aplica ao quadro, que se aplica ao momento em que nós estamos vivenciando, em que nós estamos passando. Então, livro do profeta Jonas, eu vou ler o capítulo 1 inteiro, apenas esse texto. Nós chamamos esse tipo de pregação expositiva, onde nós utilizamos um texto e ficamos apenas nele. Eu vou ficar apenas no capítulo 1 do profeta Jonas. Então nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 16, e eu quero que você acompanhe o que aconteceu, a narrativa do que aconteceu no capítulo 1 do profeta Jonas. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: desponte e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, prestem atenção nisso, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E, versículo 7: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, disse Jonas, e o mar se aquietará.
porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, o livro do profeta Jonas, no capítulo 1, nós não vamos falar nem do 2, nem do 3, nem do 4, vamos ficar no capítulo 1, você pode ler os outros capítulos, mas no capítulo 1, nesse pedaço desse livro, nós temos um recado do Senhor nessa noite. E nós já percebemos no versículo 1, que Deus ele dá uma mensagem para o profeta Jonas. E quem era Jonas? A palavra Jonas, ela significa pomba. Jonas, a palavra Jonas significa pomba. A palavra Jonas, que significa pomba, fala sobre simplicidade, fala sobre humildade, fala sobre mansidão, fala sobre sensibilidade. E na Bíblia os nomes das pessoas, dos personagens, eles têm os seus significados. Então eu acredito que o nome de Jonas tenha a ver com essas características, com a palavra pomba. Então o nome Jonas fala sobre simplicidade, sobre humildade, sobre mansidão, sobre sensibilidade. Mas nós vamos perceber durante esse capítulo 1 que o profeta Jonas ele perdeu essas características. Que o profeta Jonas ele não apresentou essas características de simplicidade, de humildade, de mansidão, de sensibilidade, mas subiu ao coração do profeta Jonas uma revolta, uma rebelião verdadeiramente contra o Senhor. E nós, olhando ainda a característica da palavra que caracteriza o nome do profeta Jonas, que significa o nome do profeta Jonas, que é pomba, a gente ainda vê algumas características que eu acredito que porque o nome do profeta Jonas tinha esse significado, então isso falava sobre o caráter, sobre a personalidade do profeta. E os pombos eles têm uma visão excelente. Se você pesquisar, olhar, os pombos eles têm uma visão excelente, eles conseguem ver cores, e eles podem ver coisas que os seres humanos eles não podiam ver. Então talvez o profeta Jonas ele fosse um homem de visão, por ter essa carga no seu nome. Talvez ele fosse um homem de visão, talvez ele conseguia enxergar muitas coisas muito bem, mas durante esse episódio o profeta Jonas ele ficou com a sua visão limitada. Ele ficou com a sua visão limitada, ele não conseguia enxergar o que Deus queria fazer, o que Deus desejava fazer ali através da sua vida. Ele não conseguia enxergar o amor de Deus por aquelas pessoas, ele não conseguia alcançar o que Deus queria, ele não conseguia alcançar o que Deus queria. Então as pombas ainda elas, por terem essa visão tão clara, por ter essa visão tão capaz, tão poderosa, elas ainda são utilizadas para, nos dias de hoje, ainda encontrar pessoas perdidas, e principalmente na antiguidade. A pomba era utilizada para encontrar pessoas que estavam perdidas. Então pessoas se perdiam e as pessoas se utilizavam da pomba, soltavam a pomba andava por vários lugares e encontrava aquela pessoa se utilizando ali da sua visão diferenciada. Então ela era utilizada também em missões especiais para salvar pessoas que haviam se perdido, estavam em uma situação de perigo, e as pessoas queriam encontrar essa pomba. Então soltava-se a pomba enxergava bem, e a gente sabe que na Bíblia tem vários relatos, várias situações em que a pomba ela foi utilizada. Então, pelo que me parece, através dessas características que eu percebo, que eu creio e acredito que havia sobre a vida do profeta Jonas,
Então, eu acredito que ele era um homem que Deus contava com ele. Eu acredito que o profeta Jonas era um homem que Deus contava com ele. E o profeta Jonas, ele foi enviado, quando Deus falou com ele, ele estava em Israel. Mais especificamente no local onde ele morava, que chamava-se Gat-Efer. Era a cidade que o profeta Jonas ele morava. E Deus então dá uma ordem ao profeta Jonas e manda que o profeta Jonas vá até Nínive, que no momento, até aquele momento, naquela época, era a capital da Assíria, que era um povo inimigo de Israel, que era um povo inimigo. A gente já falou aqui, e se você for pesquisar, a Bíblia vai contar, e a história vai contar que o povo de Nínive era um povo mau. Era um povo conhecido como um povo mau, um povo conhecido por quando conquistava cidades, quando conquistava nações, eles escravizavam e eles levavam aquelas pessoas ao sofrimento, eles tratavam aquelas pessoas com requintes de crueldade. Então era um povo visto verdadeiramente de uma forma totalmente ruim, era um povo mau, como nós temos na nossa sociedade um grupo de pessoas, grupos de pessoas que são vistas como pessoas ruins, como pessoas más, como pessoas que não têm ali Deus no seu coração. Nós até pensamos dessa forma. Esse era o tipo de nação, o tipo de povo que Deus havia enviado o profeta Jonas. A Bíblia não conta, mas com certeza o povo da Assíria com certeza já havia feito muito mal ao povo de Israel. Então não era por acaso, sem motivo, que o profeta Jonas tinha uma mágoa, tinha ali um bloqueio, uma barreira no seu coração, quando ele ouviu do Senhor que ele deveria ir até ali, aquele lugar. E a Nínive, a capital da Síria, até o período em que ela existiu, porque ela foi destruída no ano 612, ela foi destruída totalmente. E a Assíria, aqui na Bíblia, é o atual Iraque. Nós estamos falando do país do atual Iraque, era a Síria. Então era esse povo de que Jonas iria estar levando essa mensagem. Seria uma mensagem de juízo, porque o Senhor fala aqui que a mensagem era contra eles, não era a favor, mas era uma mensagem contra a terra de Nínive. A título de conhecimento, o livro de Jonas ele foi escrito em um período entre 800 e 750 antes de Cristo. Então nós estamos falando de antes do exílio, estamos falando de antes do povo de Israel ir até a Babilônia, do povo de Judá ir até a Babilônia. Nós estamos falando desse período, um período bem anterior, que era um período de 750 a 800 antes de Cristo. Era o período dos reis, era o período ali dos reis. E a gente vê que ao tentar fugir de Deus, Jonas foi para uma cidade chamada Jope. Ali era uma cidade portuária e o propósito dele era pegar um barco e ir até a cidade de Tarsis, que era uma cidade totalmente contrária a Nínive. Então ele pegou um barco já com o propósito de ir para um local, de ir para uma distância, para um local contrário ao lugar para onde Deus havia o enviado. Então ele verdadeiramente deixou bem claro com aquela atitude que ele estava querendo fugir do propósito, fugir da missão, fugir do chamado que Deus havia dado ali para ele. E nós então entramos aqui no capítulo 1, e é muito interessante que esse livro do profeta Jonas, que a gente sabe que tem um episódio, né, do peixe, do grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Todo esse livro aqui, ele tem um homem que fala sobre, que traz um certificado, um carimbo sobre a sua veracidade, e é Jesus. Jesus no Novo Testamento ele cita o profeta Jonas, deixando claro que a história do profeta Jonas é uma história real. É uma história real, verdadeiramente aconteceu. Jesus fala, do mesmo jeito que Jonas ele ficou no ventre, na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, também esse seria o sinal. Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então nós estamos lendo um livro real, no qual os seus fatos, eles verdadeiramente eles são verídicos e eles aconteceram, por mais que pareça utópico, mas aconteceu e nós acreditamos que aconteceu.
E entrando então no capítulo 1, no versículo 2, nós já começamos a ouvir do Senhor algumas coisas dentro do texto. No versículo 2 diz que Deus disse a Jonas que ele deveria se dispor para ir à cidade de Nínive. E no versículo 3 Deus inicia dizendo o seguinte: Jonas, se dispõe. É muito interessante aqui nesses dois versículos, porque nós vemos uma coisa: que para fazer a vontade de Deus é necessário haver disposição. Para fazer a vontade de Deus é necessário que haja uma disponibilidade e uma disposição. Nós só podemos fazer a vontade de Deus se nós estivermos disponíveis e dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque se nós estivermos não dispostos, nós não estamos prontos, não estamos aptos a fazer a vontade do Senhor. E é muito interessante porque todos nós temos disposição. Todo ser humano tem disposição. A criança nasce, ela nasce cheia de disposição, ela nasce cheia de energia. A criança cresce, torna um adolescente, um jovem, um adulto, uma pessoa, um idoso. Mas todos nós temos disposição. Todos nós temos disposição para dar para o Senhor. Todos nós somos aptos, se queremos, a fazer a vontade do Senhor, a cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Só que essa disposição, ela existe independente de obediência ou não. Ou seja, você tem uma disposição aí que, se você não der para Deus, você vai dar para outra coisa. Você tem dentro de você uma força, uma coragem, uma disposição que, se você não der para Deus, você vai dar com certeza para outra coisa. E aí você vai dar para coisas que não são, ou você vai dar para pessoas, ou vai dar para outras coisas, a disposição que você tem. E quando nós não damos a nossa disposição, a nossa vida para Deus, nós podemos dar para coisas que são desagradáveis a Deus e que vão trazer destruição para a nossa vida. Então, todos nós temos disposição. Se nós não dermos para Deus, nós vamos dar para outras pessoas ou para outras coisas que não são boas, E nós percebemos que durante a história do profeta Jonas, eu faço a leitura que o profeta Jonas, ele tinha uma ligação muito profunda com Deus. Porque nós vemos durante o livro todo aqui que Deus, ele não abre mão do profeta Jonas. E Deus poderia com certeza substituí-lo. Com certeza Deus poderia levantar outra pessoa para ir até Nínive. Mas Deus não abre mão do profeta Jonas, mostrando que havia sim uma ligação entre Jonas e Deus muito grande. Havia sim um contexto anterior a esse episódio em que Jonas ele decide não obedecer a Deus e fugir, em que Deus com certeza se agradou do profeta Jonas e havia construído uma ligação, um vínculo com o profeta Jonas. Por isso que Deus não abre mão de Jonas. E a paciência que nós vemos aqui no livro de Deus, no livro de Jonas, de Deus com Jonas, talvez porque nós não sabemos, não se relata, talvez Jonas estivesse machucado. Talvez realmente Jonas ele tivesse nutrido um sentimento de ódio por aquela nação. E Deus então confronta Jonas, exatamente Jonas, com esse pedido. Então Deus não abria mão do profeta Jonas, não era qualquer pessoa para Deus, era uma pessoa importante sim para Deus, com certeza tinha uma vida com Deus anterior a esse episódio, com toda certeza. Agora nós vamos no versículo 4, diz assim, continuando o texto: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto, a ponto de despedaçar. Mais uma vez nós vemos aqui uma situação onde Deus leva esse barco, essa embarcação e essas pessoas ao seu limite. Há uns dias atrás eu havia falado sobre isso no texto de Atos capítulo 27, que também fala do apóstolo Paulo dentro de um barco, passando por uma tempestade. Aqui nós vemos também Jonas. Aqui nesse texto ele é um tipo da igreja, e nós estamos aprendendo com ele, porque aqui nesse texto ele é um tipo da igreja. Nesse texto o barco
ele simboliza uma estrutura construída pelos homens. Nesse texto inteiro, nós vamos ver que esse barco ele simboliza uma estrutura, um sistema, uma estrutura que o homem constrói para sobreviver a tempestades. E o mar, ela fala sobre a tempestade, fala sobre a crise em si, fala sobre uma crise a qual os homens se utilizam de uma estrutura para sobreviver a essa crise. E nós vamos ver o porquê que isso é importante aqui durante esse texto. Por que é importante? Mas nós vemos que Deus, ele leva aqueles homens, aquela viagem, aquela embarcação, a chegar nos últimos limites, nas últimas consequências. O barco já estava para despedaçar. Não havia mais o que eles fazerem. Eles já com certeza tinham se utilizado ali do seu conhecimento, das suas estratégias de mar, de viagem ali, para tentar lidar com aquela tempestade, mas nada funciona. E eles chegam ao ponto que eles pensam: agora realmente alguma coisa, nós não sei o que é que vai acontecer, nossa vida está em perigo, está em risco. E aí então nós vamos ver no versículo 5 em diante, no 6, que eles passam a buscar Deus. Então nós vemos que mais uma vez Deus, ele leva os homens a momentos de chegar ao seu limite para levar os homens a Deus. A gente vai ver isso na Bíblia toda. A gente vai ver isso na Bíblia toda. É uma estratégia de Deus, é um método, uma metodologia de Deus, é um método de Deus, em que Deus ele leva o homem até o seu limite, para que esse homem possa se voltar para Ele, possa olhar ao seu redor, ver que não há mais estratégias, não há mais o que fazer, e aí então se voltar para Deus. Deus faz isso com muita qualidade. Então nem tudo nós precisamos também achar, ou nós não podemos achar que em todos os momentos difíceis da nossa vida ou da vida de pessoas é apenas para destruição. Muitas vezes é realmente o Senhor com misericórdia para tratar ali, para levar aquela pessoa para Ele. E nós vemos então que eles estando nessa situação, chegando ao seu último limite. No versículo 5 a gente vê uma coisa interessante. Diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Veja que houve aqui nesse momento, quando eles estavam nessa situação, então eles começaram a pegar a carga deles que eles estavam levando, produtos que eles estavam levando, riquezas ali que havia no barco, no navio, eles jogavam fora, jogavam no mar. Porque eles olhavam e diziam: é mais importante a nossa vida, a gente chegar do outro lado, do que essas cargas, do que esses produtos que com certeza eles trabalharam para ter aquilo ali. Com certeza eles se esforçaram para conquistar aqueles produtos, aquela carga, e então aquela carga estava sendo jogada fora. Então nós vemos aqui um prejuízo econômico que aconteceu. Exatamente o que nós temos vivenciado nos nossos dias. Essa tempestade que nós temos passado, ela tem trazido um prejuízo econômico, um prejuízo econômico na nação brasileira. E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Veja qual era a cena. A cena era que eles clamavam a Deus, e eu imagino aqueles homens empurrando as caixas assim para fora. Imagina, ao mesmo tempo que eles clamavam, eles empurravam. Então imagina a cena, eles clamando ao seu Deus: oh, socorro, socorro, e empurrando. Era clamando o seu Deus com a boca e com a mão jogando as coisas fora. Joga para lá, joga para cá, empurra essa caixa, joga, não, essa aqui fica, mas essa aqui dá para jogar. Veja que eles fizeram, no meu entendimento, uma coisa muito certa. Eles, por mais que o Deus que eles clamavam não era o Deus verdadeiro, nós vamos ver aqui, mas eles oravam com a boca e com a mão deles eles trabalhavam e aliviavam o barco. É isso que nós precisamos fazer. Temos que orar com a boca, mas com a nossa mão nós temos que fazer alguma coisa nos tempos de crise. É orando com a boca e com a mão trabalhando para ver se o barco não cai. Agora não é trabalhando, não é orando com a boca e fazendo o contrário com o comportamento com as mãos. É orando com a boca e com as mãos trabalhando em favor daquilo que está orando ao Senhor. Eles pediam socorro, e o que eles podiam fazer com as mãos, ele fazia. Então é tempo de orar e tempo de fazer alguma coisa.
não é só orar, e nem é só fazer alguma coisa, é orar e fazer alguma coisa, o que está ao nosso alcance, pela pessoa que está necessitada, que está precisando. E aí então nós vemos no versículo 5 ainda, na parte B, as duas linhas aqui diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Dormia profundamente. Veja que coisa impressionante aqui. Até esse momento o profeta Jonas, ele já sabia o que era que estava acontecendo já. Até esse momento ele já suspeitava o que era que estava acontecendo. E Jonas, vendo aqueles homens pedindo socorro ao seu Deus, e Jonas vendo o esforço deles, enquanto eles faziam isso, Jonas ele age de uma forma bem estranha, porque se nós vemos alguém passando necessidade, alguém aflito, alguém precisando ali, correndo risco de vida, a nossa reação normalmente seria correr para ajudar. Nem isso Jonas fez. Jonas então vai e desce, já entendendo o que estava acontecendo. Jonas desce, vai dormir e dorme profundamente. Veja que o coração de Jonas nesse momento ele estava insensível ao sofrimento das pessoas. Veja que nesse momento Jonas ele dormia e estava insensível, porque é isso que acontece com o coração da gente quando nós decidimos nos voltar contra o Senhor. É isso que acontece com o nosso coração quando nós resistimos o Senhor. O nosso coração ele acaba se tornando insensível ao sofrimento das pessoas. Então nós começamos a nos rebelar contra a vontade de Deus. Então Deus ele aponta lugares, ele aponta comportamentos, ele aponta coisas a fazer, missões que Ele quer que nós façamos, e nós começamos a recusar as missões, a nos acovardar diante daquelas missões. E então nosso coração vai se tornando insensível à necessidade das pessoas. E Jonas dormia como quem queria dizer o seguinte: Jonas dormia como quem queria dizer o seguinte: não adianta o que esses homens estão fazendo. Era como se Jonas estivesse dizendo assim: eu sei que esses homens estão jogando aí as coisas no mar, mas não vai adiantar. Não adianta. Não adianta, eles estão jogando, eles estão tentando aliviar, mas não vai adiantar. Eu sei que não vai parar. Então ele dormia como que dizendo: não adianta nada o trabalho dessas pessoas. E ele dormia também como que dizendo assim: Deus, eu não vou dar atenção. Eu sei que o Senhor está querendo chamar a minha atenção, mas eu não estou nem aí. Então ele dormia como um sinal de dizer assim: olhe, eu sei quem é que está fazendo isso aí acontecer, mas eu vou dormir, eu não vou ligar. O Senhor está querendo chamar minha atenção, mas eu não vou dar atenção ao Senhor. Então o coração de Jonas estava realmente ali obstinado. E tem muitas pessoas que nesse período, nesse tempo, muitas pessoas da igreja, que Deus ama, como eu bem falei, que Deus contava com o profeta Jonas. Como eu bem falei, havia sobre a vida do profeta Jonas uma carga de características boas. Havia sobre a vida daquele homem uma carga de coisas boas. Mas ele estava perdendo aquilo. Então, igreja, há sobre a sua vida uma carga de vida. Há sobre a sua vida uma carga de coisas boas. Mas tem muitas pessoas que, tendo essa carga, tendo essa identidade vinda da parte do Senhor, elas estão dormindo nesse tempo também. Estão dormindo. Mesmo sabendo o porquê as coisas estão acontecendo, mesmo sabendo como ajudar, como contribuir, elas estão dormindo. Nós não podemos dormir nesse tempo. Nós não podemos dormir. Nós não podemos ir para o fundo do navio lá, deitar e dormir, enquanto as pessoas estão clamando aos seus deuses e sofrendo, jogando fora a sua riqueza, jogando fora a sua economia, jogando fora o seu sustento, para ver se sobrevive, consumindo ali o seu sustento para ver se sobrevive. Não podemos tomar a atitude do profeta Jonas. E aí você pode dizer: mas eu não quero tomar. Mas às vezes o nosso coração, por não estar obedecendo o Senhor, ele se torna insensível, e às vezes inconscientemente nós estamos tomando essa posição.
Não é por querer, às vezes é inconsciente. Às vezes inconscientemente. E aí no versículo 6 a gente vê uma coisa muito interessante. Versículo 6. A Bíblia diz que o homem, chegou-se a ele o mestre do navio. E aí fala: o que é que você está fazendo, Jonas? O que é que você está fazendo numa situação como essa? Você agarra no sono. E aí ele diz uma coisa muito interessante: ele diz: levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós. Veja que aquele homem, naquela ocasião, ele estava disposto a qualquer coisa. Aquele homem, naquela ocasião, estava disposto a qualquer coisa, a qualquer Deus. Ele estava aberto para ouvir qualquer coisa, para orar a qualquer Deus, para clamar a qualquer Deus. E nós estamos vivendo um período semelhante, porque o coração das pessoas está aberto para Deus. Elas só querem um Deus vivo que possa socorrê-las. Então ele disse: clama aí ao teu Deus. É muito interessante aqui, porque ele na verdade ele queria que Jonas orasse. Veja que as pessoas estão esperando nós orarmos. As pessoas estão esperando. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que oram. Eu sei, essa palavra, o propósito dela é falar o seu coração, que você que já ora, você que já está procurando, se colocando ali em oração, buscando, eu sei, é para fortalecer, é para animar, renovar o seu ânimo. Mas essa palavra também é para aquela pessoa que ela possa, ainda não estar nessa posição. Ela possa ainda não estar nessa posição. E aí no versículo 6, veja que por mais que o profeta Jonas, o mestre do navio, olha para Jonas e diz assim: Jonas, ora ao teu Deus. O mestre do navio, naquele desespero, naquela situação, ele pede para que Jonas ele faça uma oração ao seu Deus. E é muito interessante, porque a gente não vê aqui que Jonas orou. Jonas não orou. Ele diz: Jonas, ora ao teu Deus, faz alguma coisa. E o texto aqui não fala que Jonas orou a Deus. Jonas não orou ao Senhor. Por mais que aquele homem pediu, Jonas não orou. Por que Jonas não orou? Porque Jonas sabia, a consciência de Jonas acusava ele, dizia: você sabe que não adianta você orar. Não adianta orar. Não vai mudar a tempestade. Você sabe o que é que pode fazer, o porquê que essa tempestade está acontecendo. E esse texto ele fala sobre o protagonismo da igreja. Ele é muito claro sobre o protagonismo. Era Jonas que estava causando toda aquela tempestade. Eu não estou aqui afirmando que é apenas a igreja, mas eu estou querendo deixar claro no seu coração que a igreja ela tem um grande poder, ela tem uma grande influência aonde ela está, na nação em que ela está, e que se nós se levantarmos, como o próprio homem diz aqui, se levanta e invoca o teu Deus, se nós se levantarmos e invocarmos a Deus, as coisas vão mudar. Então, se as coisas não estão mudando, nós precisamos nos voltar para dentro de nós e ainda perguntar a Deus: Deus, que responsabilidade, o que ainda fazer? Mas Jonas não orou porque a consciência dele acusou. Talvez você não está orando nesse momento. Talvez você possa estar passando por esse momento e você possa estar pensando sobre você, você tem sobre você uma visão de que você não é uma pessoa tão de Deus, de que você não é uma pessoa tão santa, uma pessoa tão agradável, uma pessoa que tenha tanta fé. E aí você diz: não, eu não vou orar, eu não posso orar, eu não sou digno de orar. Talvez a sua consciência está ali culpando. Mas eu quero dizer a você que você pode orar sim. Você pode orar sim. Você pode se voltar para Deus. Você pode se reconciliar com Deus. E você pode orar sim. Porque é pela graça de Deus. É pela justiça de Jesus. Não é por méritos. Nós não entramos na presença de Deus, nem oramos por merecimento. É graça do Senhor. Não deixe a sua consciência lhe acusar nesse momento, dizer: não, você não pode contribuir, você não pode orar, você é igreja do Senhor. E se você não está alinhado com Deus, você pode se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero
me arrepender, eu quero pedir perdão, eu quero andar na sua presença, eu quero agora ter compromisso com o Senhor e começar a orar. E você vai orar e você vai contribuir, a sua oração ela vai chegar até o Senhor, e você vai entrar nesse grupo de pessoas da igreja que está clamando ao Senhor. Não deixe a sua consciência pesar, não deixe a sua consciência lhe enganar e dizer que você não pode orar. Você pode orar. E aí no versículo 7, eles fazem sorte. No versículo 7, eles fazem ali uma sorte. A Bíblia não especifica, eu também não sei, mas eles fazem uma sorte, um sorteio ali entre eles. E para que eles pudessem saber o que era, qual era a causa, por que aquilo ali estava acontecendo. E a sorte deles, a sorte que eles fazem ali, o sorteio que eles fazem, cai sobre Jonas. Deus volta a atenção daquele povo para Jonas. E nesse tempo, nos momentos de crise, nos momentos difíceis, Deus ele volta a atenção das pessoas para a igreja. Porque a igreja, assim como lá em Atos 27, você pode ler depois Paulo passando pela tempestade ali, a igreja no momento da crise é ela quem tem a palavra. Porque a igreja no momento da crise, Deus volta a atenção das pessoas para ela, porque é ela quem tem a palavra, é ela quem tem a ligação, a comunhão com Deus, a comunicação com Deus, para oferecer, para dizer algo para as pessoas. Então Deus volta a atenção das pessoas para a igreja. Agora veja que interessante, que aqueles homens até esse momento, eles tinham uma visão de Deus que era uma visão muito parecida com os nossos dias. O que eles queriam era que Jonas orasse ao seu Deus, enquanto cada um orava ao seu Deus. Eles viam o Deus de Jonas, que eles não conheciam ainda, como apenas mais um Deus. Cada um tinha o seu Deus, cada um poderia clamar ao seu Deus, e aí com esse clamor a esses vários deuses, alguma coisa poderia acontecer. Mas eu quero dizer a você, igreja do Senhor, que nós não temos essa visão do nosso Deus. Nós acreditamos pela palavra do Senhor que Ele é o único Deus verdadeiro e poderoso. Nós acreditamos que Ele é o único Senhor, como o próprio texto de Deuteronômio 6,4, que é falado, é repetido: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único, essa é a visão de Deus. É sobre isso que o cristianismo está fundamentado. Nós vemos lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus fala pela primeira vez da igreja, formalmente, quando ele sistematiza ali o grupo igreja, o corpo dele pela primeira vez, porque nós sabemos que antes já era igreja, os heróis da fé já era igreja, era povo de Deus, já havia um povo de Deus, mas em Mateus 16, Jesus fala pela primeira vez sobre uma igreja, sobre um grupo de pessoas. E aí então Jesus ele pergunta aos discípulos o seguinte, ele chega para os discípulos e diz: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é um agitador qualquer. Dão ali algumas opções, eles têm algumas visões, né, algumas teses de quem seria Jesus, de quem é Jesus. E aí Pedro então se levanta e diz assim: não, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então que declaração foi aquela de Pedro? O que era que Pedro estava querendo dizer? Qual era a profundidade? A profundidade era a seguinte: as pessoas viam Jesus como mais uma pessoa, é mais um profeta, é mais uma religião, é mais um ensino, é mais uma verdade, é mais um homem. E Pedro diz: não, o Senhor não é mais um homem, mais uma religião, não é mais uma fé. O Senhor é a única fé verdadeira, o único Deus verdadeiro, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O cristianismo está fundamentado sobre a realidade de que só existe um Deus. Se nós abrirmos a nossa boca para dizer o cristianismo, Jesus é Deus, mas fulano também é Deus, essa fé salva, mas essa fé também salva, não é cristianismo. Só cremos em uma fé, em um Deus, em um Senhor, e pronto, acabou. Só tem uma porta, só tem
Pesquise sobre as religiões. Pesquise. Você não vai ver em nenhuma religião, em nenhum personagem, nenhum líder da religião, seja lá qual for, nenhum é completo como Jesus é. Nenhum fala das coisas que Jesus fala. Nenhum revela coisas que Jesus revela. Pesquise e você vai ver quem é Jesus. Se ele é mais um homem. E Deus coloca atenção no profeta Jonas, daquelas pessoas. Não adianta fugir, Deus conta com você, igreja. Não adianta fugir, Deus conta com você, Deus conta comigo. E aí no versículo 8 eles perguntam ali: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveu este mal, que ocupação é a tua? E eles começaram a entrevistar Jonas para querer saber quem era aquele homem. Por que eles entrevistavam Jonas? Porque Jonas comprou um bilhete para entrar naquele navio, naquela embarcação, e eles nem conheciam Jonas. Eles nem sabiam quem era Jonas. Jonas era um cara, um estranho, que havia entrado num barco deles e tinha colocado tudo a perder. Então, não coloque qualquer pessoa na sua vida. Não coloque qualquer pessoa na sua vida. Nós podemos colocar pessoas na nossa vida que elas estão carregando uma carga ruim, uma carga de desobediência, e isso vai prejudicar a nossa vida. Nós precisamos saber quem são as pessoas que vão entrar na nossa vida. Não é qualquer pessoa, senão pode então colocar os nossos projetos, porque aquele navio era um projeto deles. Nós vamos pegar essa carga, vamos até lá, talvez vamos vender e vamos voltar para casa com recurso. E assim era um projeto econômico de trabalho. É o crente desviado, né? É um perigo. A pastora, você está dizendo que o crente desviado é um perigo. É um perigo. Então, esse era o projeto deles. Mas Jonas colocou o projeto deles a perder. Cuidado, porque tem pessoas que às vezes a gente tem projetos. Você tem projeto, você tem sonho. Você quer montar uma empresa, você quer abrir um negócio, você quer se formar, você tem algum projeto e algum sonho aí. Mas aí pessoas entram na sua vida, pessoas entram no seu grupo de intimidade, que elas acabam colocando tudo a perder, atrapalhando você, querendo frustrar os seus sonhos, os seus planos, porque elas estão em um momento da vida delas que elas estão fugindo de Deus. E no versículo 9 e versículo 10, Jonas diz: eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas se apresenta e apresenta quem ele é. Essa é a hora de nós nos apresentarmos como igreja, nos manifestarmos e apresentarmos o nosso Deus. Agora veja o resultado de Jonas ter apresentado Deus, o Deus dele. Versículo 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Veja que quando Jonas apresenta o Deus dele, eles temem o Deus de Jonas. Eles temem a Jonas e o Deus de Jonas. Que é isso? Como é que você faz um negócio desse? Eles temem. Nós vamos apresentar o nosso Deus e as pessoas vão temer. As pessoas vão acreditar, as pessoas vão dar crédito. Nós vamos fazer isso e as pessoas vão ficar possuídas de temor. Não medo, não é medo, mas é olhar para o que nós estamos dizendo e levar a sério, e dizer: meu Deus, que coisa séria, que coisa profunda. E eles estavam ali assustados com aquela situação. E aí no versículo 11, no versículo 12, já estamos indo para o final. Versículo 11 e versículo 12, convido você a permanecer aí na frente de onde você está, para continuar assistindo, acompanhando aqui até o final. Você não perca esse final. Versículo 11. E aí eles perguntam a Jonas: o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Porque ia piorando o mar cada vez mais. O que é que a gente faz com você? Veja o entendimento deles. Eles já entenderam que tinham que fazer alguma coisa com Jonas. Não era alguma coisa, algum comportamento, era com Jonas. Eles pensavam que aquele mar, o Deus de Jonas, estava caçando Jonas. E eles pensavam: o que é que a gente faz com você? É como se estivesse dizendo assim:
a gente entrega você na mão do seu Deus? O que é que a gente faz? O que é que esse Deus quer que nós façamos com você? E aí Jonas diz uma coisa que foi colocado na imagem hoje: me levanta e me lança. Esse aqui é poderoso. Nós fazemos parte de um ministério, de uma igreja missionária, e Jonas diz qual é o resultado para aquela tempestade passar. Jonas deixa claro: é para levantar a igreja e é para lançar a igreja para o meio do mar. Levanta e lança a igreja para o meio do mar. Jonas está dizendo: lança a igreja para o meio da necessidade. Lança, me levanta e me lança para onde as pessoas estão precisando, porque o mar aqui fala da crise, fala da situação. Me levanta e me lança para o meio da onde as coisas estão acontecendo. A igreja não foi feita para ficar lá no seu canto. Ela tem que ir para o meio da necessidade, verdadeiramente. E esse é o segredo para o mar parar. A igreja tem que entrar na economia, a igreja tem que entrar na saúde, a igreja tem que entrar em todas as áreas da nação. É levantar e lançar. Mas temos que ir com um coração missionário. O que Jonas está propondo aqui, o que Deus fala aqui, é que não só levanta e lança, apenas você sair do lugar onde você está. Mas o que Jonas está querendo dizer é o seguinte, traduzindo é o seguinte, está dizendo assim: pega a igreja, você é a igreja do Senhor, e entenda que você é um missionário, se levante e vá para o meio da necessidade. É isso, essa é a solução, é isso, esse é o segredo para a tempestade passar. É o que Deus está esperando, a igreja se levantar e ir e ser enviada para o meio, com um coração missionário. E aí você pode dizer assim: mas é para eu sair da minha casa? Não é para você sair do seu trabalho, não é para fazer nada disso, não é isso. É o coração, é se levantar e ir para o meio da necessidade, no dentro do coração. Não é sobre fazer, é sobre ser. Não é sobre fazer nada, que Jonas deu solução aqui. Não é sobre fazer, é sobre ser. É eu e você acordarmos sabendo quem nós somos, que nós somos a igreja, e acordarmos e vivermos ali como sendo uma pessoa que tem uma missão, com um coração que entende que tem uma missão, e que aonde ela está, aonde ela vai, ela sente essa carga no coração dela, dizendo assim: faça alguma coisa, supra, ajude. Você pode, você é capaz, você tem a oração, você tem a palavra. Dessa palavra você tem. Se você orar, eu vou ouvir. Vai lá, ora, faz. É isso. E aí veja que interessante: no 13, eles remavam, eles resistiram. Eles disseram: não. Eles remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Eles disseram: não vamos jogar esse homem no mar, não. Eles temeram, eles tiveram medo de jogar Jonas no mar. Agora, veja que o mar só continuou. O mar, ele ficou cada vez pior. Por que o mar ficou pior? Porque não adianta. Sabe qual é o segredo aqui? É a igreja ser lançada ao mar. E não só isso, guarde isso aqui: e a igreja morrer. O que ia fazer a tempestade acalmar era a igreja ser lançada no meio do mar, e lá no meio do mar ela morrer. O que vai acalmar a tempestade é a igreja morrer. Aí você pode dizer: eu não estou entendendo nada. Eu e você morrer, meu irmão, para nós mesmos. É nós morrermos para nós mesmos. O que ia fazer a tempestade acalmar era se Jonas morresse. Era se eu e você morrer, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. É a gente morrer para nós mesmos, para vivermos a vontade de Deus. Vivemos uma vida onde nós morremos e a vida de Cristo vive em nós. Então esse é o convite do Senhor nessa noite, para você rever. Nós estamos morrendo para nós mesmos. Estamos morrendo para nós mesmos. A tempestade só vai, porque senão a gente não vai conseguir parar a tempestade. Porque ninguém faz a vontade de Deus vivo. Ninguém faz a vontade de Deus vivo para si mesmo. Porque Deus não trabalha, Deus trabalha contra a nossa carne, Deus trabalha contra o nosso desejo, contra a nossa vontade.
Então, quando lá em Romanos diz que a carne não pode obedecer a Deus, quando Deus disser A, a gente vai fazer B, porque não vai ser agradável. Então, primeira coisa agora, vamos nos voltar para Deus, vamos nos voltar para o Senhor. E aí no versículo, finalizando, veja qual foi o resultado aqui da morte de Jonas. O resultado da morte do profeta Jonas, versículo 15, versículo 16. Eles oraram ao Senhor no versículo 14, dizendo: Senhor, não deixa a gente perecer por causa desse homem. Não faça cair sobre nós o sangue desse homem, e não faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, realmente a gente estava inocente ali mesmo, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja que eles entenderam que eles tinham feito tudo. O mar não parou e disseram: Senhor, não tem outra. A única opção que o Senhor nos deixou foi jogar esse homem no meio do mar. Jogar, Então eles pensavam que estavam fazendo uma coisa ruim. E realmente no texto era uma coisa ruim, mas eles pensavam que estavam fazendo uma coisa ruim, mas eles estavam trazendo solução para o problema deles. Não é fácil, não é fácil. E você pode se perguntar: e como é que morre? Aqui nós temos situações, você deve ter, e você deve conhecer pessoas. Falar sobre isso é ruim, porque às vezes parece que a gente está querendo mostrar alguma coisa. Mas a gente morre, por exemplo, quando a gente decide abrir mão do nosso conforto para fazer alguma coisa. Eu tenho só um exemplo, não que eu esteja me engrandecendo, não que eu esteja dizendo que eu sou essa pessoa, mas antes desse período eu estava fazendo um trabalho com jovens infratores, e todos os sábados à tarde eu ia pregar o evangelho lá. E um dia eu estava sentado, deitado com o Samário, e a gente conversando sobre a nossa vida, um momento bem agradável, de tarde, aquele momento assim, já estava bem descansado. E aí quando deu o horário no relógio, eu levantei e disse: eu vou lá. E ela olhou assim, olhando, e disse: nossa, você vai? Eu vou lá. Isso é morrer para si mesmo. É você estar ali no seu conforto, você está ali já. E aí você diz: não, é hora, levantar e sair da sua casa, seu conforto, para ir pregar o evangelho para pessoas que você não conhece. Isso é morrer. É assim que a vida de Cristo vai se manifestando. Hoje eu estava lendo isso aqui, terminei isso aqui, e eu saí na porta de casa. E aí quando eu abri a porta de casa, um homem estava sentado na porta da nossa casa, e ele estava bem sujo, bêbado, e ele olhou para mim e disse assim: eu tenho fome. A mulher já na hora que a mulher estava chegando com um prato de comida para ele, mas eu olhou e disse assim: eu tenho fome. Eu errei até um susto, fiquei pensando assim, mas é assim, é isso. As pessoas estão clamando. E aí veja no versículo 15 e 16, para nós finalizarmos. Versículo 15 e 16 diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua ira, da sua fúria. Olha o que foi que aconteceu, olha o que foi que redundou essa ação. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Primeira coisa que redundou aqui: temor a Deus. Ofereceram sacrifícios. Eles já estavam oferecendo sacrifícios a Deus por causa de Jonas. Já estavam querendo paz com Deus. Já estavam procurando paz com Deus por causa de Jonas. E eles fizeram votos ao Senhor. Já estavam fazendo até voto, compromisso com Deus. Foi o que redundou Jonas ter ido para o meio do mar. É o que redunda quando nós nos voltamos contra nós mesmos, nossa vontade, e vamos até Deus. Mas nós sabemos que não é que Deus nossa vida vai de mal a pior, não. Quanto mais nós nos rendemos a Deus, mais Deus vai nos abençoar. Não se preocupe. Faça a vontade de Deus e creia que o mais o Senhor fará. Agora, o que é que não adiantaria? Pode fechar a sua Bíblia. O que é que não adiantaria nesse caso? Era se Jonas orasse, mas ele continuasse na posição de omissão. Isso não adiantaria. Jonas iria clamar, ele iria fazer. Não era sobre um tipo de oração,
era sobre um tipo de comportamento. Não estamos vivendo, não é o que nós estamos passando, não é sobre um tipo de oração. Qual é a oração que ainda falta nós fazermos? Não é sobre isso. É sobre um comportamento de sairmos da omissão e irmos para o lugar que Deus quer que a gente esteja. É sobre isso. Então essa palavra é de vida nessa noite. Não é palavra ruim, não é palavra de vida. É palavra para um Jonas. É palavra para um Jonas. Uma pessoa que Deus conta. Uma pessoa que tem ligação com Deus. É para você, Jonas do Senhor, profeta do Senhor. Tem uma música que ela só tem uma versão, que eu só vi uma pessoa no YouTube cantar, que eu não sei, eu acredito que ninguém, mas é de um cara com o Gregório Melquisedeque, que ele canta assim: aonde estão os Elias, aonde estão os Jonas, que... Conhece, pastor? Realmente é esquisito, até o vídeo é um vídeo fraco, né? Não é uma gravação, é um vídeo bem fraco que ele fez assim. Eu digo, com certeza não tem no YouTube essa música, não tem, né? Mas ele fala: onde estão os Elias, aonde estão os Jonas, que abalarão, que levarão a glória de Deus às nações. É essa pessoa que você é Jonas, você leva a glória de Deus. Você é abençoado e Deus não abre mão da sua vida, não. Deus não abre mão de você, você não fracassou, Deus não desistiu, viu? De forma nenhuma. Deus ama você, ainda tem plano, ainda tem propósito para a sua vida, ainda tem bênção para a sua vida, Jonas. Abre o teu coração, e Deus está disposto a amar até as pessoas que nós odiamos. Deus está disposto a amar até as pessoas. Deus era o Deus de Israel, mas Deus já mostrava o interesse dele pelas outras nações já. Deus está disposto a amar até as pessoas que nós odiamos. Abre o coração, tira a mágoa, a falta do perdão do seu coração. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos aí na sua casa, guarde essa palavra, é do Senhor, guarde com o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, essa é a tua santa palavra, Senhor. Essa é a sua santa palavra, Pai. Ah, Pai, que ela dê fruto, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um. Senhor, o desejo do meu coração, o desejo do Senhor é que essa palavra dê um fruto, que faça com que haja, Senhor, que as pessoas saiam das suas casas, Senhor, ó Deus, com a mentalidade de que quem carrega a glória de Deus. Saiam das suas casas com uma carga e uma consciência de que elas são igreja, de que elas são profetas do Senhor. Elas não estão alheias ao que está acontecendo, elas são protagonistas em tudo isso, Senhor. Essa é a sua santa palavra, Pai. Guarda ela no coração da sua igreja nessa noite, Senhor. Guarda ela no coração da sua igreja, Jesus. Senhor, para sempre seja louvado o seu nome, Pai. Para sempre seja louvado o seu nome, Senhor. Que ela produza muito fruto de vida. Que essa palavra, Senhor, ela entre nos corações como foi orado aqui, e que ela encontre corações, e que ela produza missionários. Que essa palavra produza missionários nessa noite. Que essa palavra produza homens e mulheres missionários, que vão carregar um coração missionário. Aonde eles estão, eles sentem que eles são a resposta para aquele lugar. Eles sentem que eles têm a palavra. Eles sentem que eles conhecem o Deus que é a solução para aquelas pessoas ali naquele lugar. Que essa palavra ela possa fazer, Senhor, com que, Senhor, nessa noite se levante homens, Deus, e mulheres, que elas sentem no coração delas, Senhor, que elas têm poder para mudar a nação, que elas têm poder para mudar a nação, que eles têm poder para mudar a nação. E eu lembrei de um versículo agora, eu quero deixar esse versículo, é apenas um versículo, apenas um, mas eu não posso deixar de falar esse versículo. Olha o que é que o Senhor fala nessa noite aqui, ó. Cânticos 8:13. E olha isso aqui, igreja do Senhor. Ó tu que habitas nos jardins. Jardins aqui é encontro com Deus, é intimidade. Ó tu
noiva do Senhor, esposa do Senhor, você que habita nos jardins, você que tem comunhão, você que é a esposa, é a noiva do Cordeiro, é a noiva, a esposa que o Senhor ama, a amada do Senhor, a esposa amada. Ele diz: ó, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Ó, tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos, esperando para ouvir a tua voz, igreja do Senhor. O teu familiar está esperando para ouvir a tua voz. Tem guerras no mundo espiritual que estão esperando para ouvir a tua voz. E aí ele faz assim, Deus finaliza dizendo o seguinte: faze-me pois também ouvi-la. Faze-me pois também ouvi-la. É como se, eu vejo aqui como se houvesse uma plateia, e aí Deus olhasse para a noiva dele e dissesse assim: olha, está vendo esse povo aqui, essa plateia? Você tem comunhão comigo, eles estão esperando para ouvir a tua voz. E voz aqui não é só voz, é vida. Voz aqui não é só voz, é vida. É vida, é ser crente de verdade, é realmente fazer a diferença no lugar onde está. E aí Deus diz assim: fala aí, eles querem ouvir a tua voz, deixa eu ouvir também a tua voz, minha noiva amada, minha esposa amada. Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir a nossa voz. Deus está esperando você começar a orar, Deus está esperando você começar a manifestar sua fé. Aí tem muita fé no seu coração. Tem tanta gente que nesse momento não está fazendo, que Deus está olhando dizendo assim: meu Deus está olhando, está dizendo assim: tem tanto de mim aí no coração dessa pessoa, tem tanta fé no coração dessa pessoa, porque ela não está levantando a voz dela? Eu sei que ela tem tanto, Deus tem tanto potencial aqui na igreja, tem tanto potencial que está dormindo porque talvez alguma coisa entrou no coração, algum ódio, alguma tristeza entrou no coração, e essa pessoa está enterrando o potencial, o talento dela. Desperta, Espírito Santo, desperta os Jonas, Espírito, desperta esses grandes homens e mulheres de Deus que estão aí dormindo, porque alguma coisa bloqueou o coração deles, entristeceu o coração. Desperta, Senhor, porque a mudança do Brasil não vai vir de uma pessoa, de uma oração, é cada pessoa fazendo a sua parte no seu lugar. É cada pessoa fazendo a sua parte no seu lugar, e o Brasil vai começar a mudar. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração. Que essa palavra fique guardada no coração e que ela dê muito fruto. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Que ela dê muito fruto, Senhor. Muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1 nessa noite. Em nome de Jesus, toda cadeia, toda prisão, toda algema, toda barreira caia. Todo obstáculo, tudo aquilo que está obstruindo o coração dessa pessoa. Que seja agora arrancado pelo poder dessa palavra. Espírito, arranca tudo aquilo que está obstruindo o coração dessa pessoa, para que ela não manifeste seu potencial espiritual, para que ela não manifeste a sua fé, para que ela não vá adiante, para que ela não seja um soldado do exército. Senhor, faz cair por terra toda frieza espiritual, tudo que atrapalha, Senhor, todo sono caia por terra em nome de Jesus. Todo empecilho e obstáculo, Senhor, em nome de Jesus. Que ao final desses dias a gente volte aqui para a igreja e nós possamos olhar e ver pessoas que cresceram espiritualmente, pessoas que vão olhar e vão dizer assim: eu quero participar de alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, porque o Senhor desentulhou o poço espiritual dessa pessoa, porque o Senhor arrancou o que estava obstruindo o espírito dessa pessoa, e ela voltou para o lugar dela de chamado, de propósito. Faz isso nessa noite, Pai. Nós te pedimos em todo o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. E amém. Amém. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor, o nosso Pai, que o amor, a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todos os que estão nos assistindo. Você que veio para aprender, para ouvir, que seja com você também. Que o amor do Pai, que a bondade do Senhor alcance a sua vida, a sua casa. Você que está num momento difícil, receba a sua bênção nesse momento. Nós abençoamos você.
Você que está num momento difícil, passando necessidade, receba a sua bênção. Essa semana vai chegar. Nesse dia, nessa semana vai chegar a sua bênção. Vai chegar a sua vitória. Vai chegar o recurso, o suprimento. Vai chegar o que você está precisando. Nós abençoamos, declaramos a sua vitória e a sua bênção nessa noite. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe. Boa semana para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Um abraço. Não, 8 horas.